Olá, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Espero que o seu dia seja um dia repleto da luz de Deus na sua vida, no seu coração. É tão bom estarmos juntos aqui na TV Canção Nova e iniciarmos o nosso dia juntos. Hoje tem um tema muito especial no nosso programa. Vamos falar sobre o tema Caminhos da Representação de Fátima na Literatura. É verdade, esse é o tema do nosso programa. Já já você vai conhecer a nossa convidada. E quero te convidar em primeira mão a fazer essa reflexão diante do presépio, como temos feito no nosso programa, nos voltarmos para o presépio neste tempo de Natal, em que estamos à espera do menino Deus, que está para nascer e que possa renascer dentro de cada um de nós. O Natal, com a sua luz, é um apelo ao melhor de nós. E é uma fé mais em sintonia com Deus que se revela e vem morar conosco. Às vezes acreditamos em Deus, mas não aceitamos que Ele esteja mesmo presente. Às vezes acreditamos em Deus, mas julgamos que Deus se esqueceu deste nosso mundo. Às vezes acreditamos em Deus, mas continuamos a viver assustados. Às vezes acreditamos em Deus, um bocadinho. Acreditamos muito mais nas nossas ideias e no nosso umbigo. Às vezes acreditamos em Deus, mas não conseguimos ver todo o bem que Deus pôs em movimento à nossa volta. Às vezes acreditamos em Deus, mas continuamos cegos à sua luz e à sua beleza. Mas este Natal é um bom tempo para acreditar mais e melhor. É um tempo de presença, de proximidade, de união. Deus está aqui ao nosso lado. Acredite ou não. Então, neste tempo de Natal, nós possamos deixar brotar dentro do nosso coração essa esperança, este amor verdadeiro que nos sustenta a cada dia. E a Canção Nova tem este compromisso de levar até si esta palavra de ânimo, de coragem, de força, neste tempo que estamos a viver. Como eu disse, o tema de hoje no nosso programa é um tema muito importante. Espero que você fique mesmo atento aos pormenores de tudo aquilo que a nossa entrevistada hoje vai partilhar conosco. E é uma riqueza para nós essa partilha, porque há tantas pessoas com tantas experiências e que se colocam à disposição do nosso programa a partilhar os seus conhecimentos. Desde já, a nossa convidada, nosso muito obrigado. Mas antes, quero lembrar, assim como habitual no nosso programa, temos a nossa rúbrica hoje, temos a presença do Pedro, do restaurante Cancha, que vai preparar para nós umas rabanadas muito boas. Acompanhe. Bom dia a todos no estúdio. Mais uma vez estamos aqui no Cancha. Bem-vindo a si também que está aí em casa. É um prazer cozinhar também para vocês. E agora nesta altura tão especial das festas, em que temos tanta necessidade de estar juntos, hoje estou aqui para vos dar um pouco de doce. Hoje vamos fazer aqui um prato de doce, algo inspirado nas receitas tradicionais, mas feito de uma forma diferente, que eu acho que é interessante porque não vamos perder tanto tempo e vamos poupar aqui um pouco também na saúde, não vamos utilizar frituras, que é algo que é muito comum nesta altura, e nós vamos fazer aqui um prato que não precisa de gordura nenhuma extra, eu acho que isso pode ser uma vantagem. Hoje vamos fazer um bolo de rabanadas. São rabanadas no forno, mas feitas empilhadas umas em cima das outras, para depois comer assim mesmo com gula. Os ingredientes que vamos precisar são muito básicos, aqueles que normalmente se utilizam para fazer as rabanadas, exceto um. Normalmente utiliza-se ovos, nós aqui não vamos utilizar, mas também não precisamos deles, porque a forma como fazemos não necessita de ovos. Vamos utilizar então bebida vegetal, neste caso de arroz, já é doce, portanto vamos poupar também um pouco no açúcar que utilizamos. Vamos usar um pão que eu adoro, que é o pão de sementes da Biodarma, uma empresa de Porto de Mós, que faz um pão delicioso.
Já agora, lembram-se do rolo de seitan que fizemos? Muitas pessoas perguntam-nos onde é que compramos o glúten. Eles na Biodarma também vendem o glúten, portanto é um bom local para comprar. Normalmente em mercearias biológicas está lá quase certeza presente o glúten de trigo. Vamos então usar um pouco de açúcar. Vamos usar o açúcar em duas fases. Vamos usar primeiro na parte do líquido, do leite quente que vamos fazer para molhar o nosso pão, e vamos usar outra parte para colocar entre as camadas com um pouco de canela. Vamos então usar a canela em pó para esse efeito, e vamos fazer aqui um leite quente com especiarias para poder molhar então o pão. Vamos usar canela em pau, vou já começar a colocar aqui, estrela de anis, temos aqui cardamomo, vou também abrir aqui para dentro, e vamos usar também cravinho. Estes ingredientes são essenciais para se fazer este leite aromático. Vou usar também um pouco de limão, também bem característico dos doces da época. Vou usar então a casca do limão e, como não podia faltar, pelo menos em minha casa sempre foi assim, vinho do Porto nos doces. Então vamos usar aqui um pouco de vinho do Porto neste doce. Vou já colocar aqui o açúcar, um pouco mais de metade. E vou usar então, neste caso, 1 litro de bebida de arroz, para ser outra bebida a gosto. E vamos colocar isto a ferver e deixar ficar. Enquanto isso, vou apresentando aqui também um pouco os ingredientes com que vamos terminar o nosso bolo. Vamos usar nozes, sultanas e as amêndoas. Vamos começar a cortar o pão. Então, vamos cortar aqui umas fatias generosas. Está um pouquinho mais seco, isso é ótimo porque vai nos ajudar a absorver melhor o líquido. E vamos já ver aqui como é que ficam as camadas. E vamos fazer isto sucessivamente, mas para já vamos deixar ficar assim, para depois podermos colocar já a primeira camada. Assim que o nosso leite estiver a ferver, podemos então utilizar para começar a regar o nosso pão. Já temos o nosso leite com especiarias a ferver, já está aqui bem aromatizado, já se sente aqui o cheirinho. Vamos então pegar nele e utilizar para molhar bem o nosso pão. A primeira camada já lá está, vamos então regar abundantemente, sem fazer muita asneira. Muito importante, vou colocar algumas sultanas e vamos fazer a nossa mistura de açúcar e canela. Então vamos levar ao forno cerca de 20 a 30 minutos a 180 graus para que ele ganhe então a sua forma. Daqui a 20 minutos já está prontinho para ver se já está no ponto. Pedro, muito obrigado pela sua dedicação. Vai aí trabalhando, daqui a bocadinho voltamos para saber como estão a ser preparadas essas rabanadas. Aqui no estúdio tenho a nossa convidada, seja muito bem-vinda, Agripina Vieira, ela que é doutorada em Estudos Literários e Culturais. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir no nosso programa. Eu é que agradeço, muito obrigada, é um prazer. Muito bem. Antes de começarmos a falar especificamente do tema de hoje, que é o Caminhos de Representação de Fátima na Literatura, por favor, fale um bocadinho para nós de si, né, do seu interesse por essa área. Bem,
falar de mim. Então, posso dizer que sou professora, tenho 61 anos e já estou na profissão há 4 décadas, mais de 4 décadas, e de facto foi a minha primeira paixão, foi sempre o ensinar. Tenho agora, atualmente, uma outra grande paixão, que são os meus netos. Que também me enche de alegria. A nossa vida fica de facto preenchida com eles. E também a literatura. Portanto, eu cheguei à literatura de uma forma quase natural, uma vez que o meu curso inicial é de Línguas e Literaturas Modernas, depois acabei por continuar as pesquisas, continuar o estudo, até chegar, de facto, à literatura comparada. Como cheguei à religião, a este tema da religião, dizer que sou de Orém, e sempre que nos livros me deparava com referências a Orém, referências a Fátima, tudo isso eu ia compilando todas essas notas porque achava que ainda iria fazer alguma coisa com elas. Porque era a minha terra que estava lá de alguma forma retratada. E chegou a altura de fazer alguma coisa com essas notas e aqui estamos. Quais os desafios de pensar Fátima nesse século? Bem, os desafios de pensar Fátima neste século são múltiplos. Antes de mais, porque Fátima é um tema que desassossega, é um tema que inquieta a todos, não inquieta só os crentes, mas inquieta também os não crentes. E isso é, de facto, um primeiro grande desafio de podermos olhar para esta questão, para a questão da religião. E quando falamos da religião, estamos a falar de algo que se vive na intimidade de cada um. E quando se toca de facto na intimidade, quando se fala de uma coisa, de algo que cada um se apropria como sua, isso levanta forçosamente questões delicadas. E esse é talvez um dos grandes desafios. Mas não é só. O outro grande desafio é porque Fátima já leva décadas de um percurso, e um percurso que tem sido balizado por 2 campos muito separados, antagónicos, que é ou de apologia, Sim, ou de denúncia, recusa, desmistificação. E eu trouxe 2 livros para vos mostrar, de alguma forma. É este, de Antero de Figueiredo, Fátima, Graças, Segredos e Mistério, que é um livro da década de 30. O primeiro, que, pelo menos no meu conhecimento, obra romanceada, é um romance histórico sobre Fátima, que tem como figura principal a Lúcia, e é um romance apologético, é um texto apologético. Antero Figueiredo quer passar a mensagem de concordância em relação a Fátima, de sua devoção e da importância que Fátima tem. Em sentido completamente contrário, temos este livro, que é da década de 50. Este, infelizmente, não é a primeira edição. Tem a mais-valia de ter, sendo já uma edição recente, tem um prefácio do Dr. Padre Capecinhas, que é uma mais-valia, mas não é a primeira edição. Este aqui é, de facto, uma primeira edição, que é o livro de Tomás da Fonseca, Na Cova dos Leões. E aqui um jogo também, porque ele fala de Fátima, procura desmistificar Fátima e joga aqui o título, tem aqui estas conotações da cova, na covadeiria, mas também os leões de Bíblia. Portanto, há aqui uma procura de desmistificar. E estes 2 livros representam os 2 caminhos que têm marcado a análise de Fátima, a apologia e a recusa, a denúncia. Então, nós podemos afirmar que há uma correlação de Fátima, fé e cultura. Completamente. Mas aquilo que eu achava que era importante e que tem surgido, felizmente, graças a Deus, tem surgido um outro caminho.
Estes caminhos antagónicos têm permitido a abertura a um outro caminho, que é um caminho que procura acolher, olhar para o fenómeno de Fátima, para o fenómeno religioso de Fátima, não nesta perspectiva ou de louvor ou de crítica, mas numa perspectiva de acolhimento dessas várias percepções e de análise descomprometida daquilo que o fenómeno de Fátima representa para a cultura portuguesa e para nós. Mas é um caminho difícil. Sim. É um caminho difícil porque cada autor, ao escrever, traz consigo os seus ideários. Cada autor, ao escrever sobre Fátima, quer diga bem, quer diga mal, quer louve, quer critique, traz os seus ideários. E são esses ideários que vão ser refletidos na obra. Mas o outro perigo é também nosso. Porque nós também, quando visitamos uma obra, quando pegamos num livro, levamos connosco também os nossos ideários. Ou lemos um livro, lemos com a nossa bagagem. As nossas crenças, os nossos posicionamentos, com tudo isso, com as leituras que fizemos, com os livros, os filmes que vimos, com as experiências que tivemos. Com aquilo que ouvimos das outras pessoas. E tudo isso é a nossa cultura. E Fátima está no cerne, porque Fátima é um acontecimento histórico. É um acontecimento no sentido em que se inscreve na história. Inscreve-se na história de Portugal e depois na história da humanidade pela dimensão que o fenómeno acolheu a nível internacional. Mas é esse poder de Fátima enquanto elemento histórico. E é importante para quem está em casa a nos acompanhar neste momento ter essa percepção de Fátima como um acontecimento histórico, né? Sim, não há, quer se acredite, quer não, houve uns acontecimentos, Jacova diria, protagonizados por 3 crianças e esses acontecimentos marcaram decisivamente a história de Portugal, a história, pelo menos, do século XX português. Isso é incontestável. E são esses reflexos que eu tenho procurado encontrar nas obras. E as aparições de Fátima, elas contribuem para a construção da identidade nacional? Identidade nacional. Sim, seria importante vermos qual é a correlação entre cultura, identidade nacional e identidade individual. Quando estamos a falar de literatura e estamos a falar de livros, eu trouxe os livros exatamente por causa disso. Tem que ser para ver livros. E se me desse licença, eu gostaria só de ler, até porque é de um autor que nos deixou há muito pouco tempo e que foi talvez daqueles que mais pensou Portugal. Falo de Eduardo Lourenço, e ele definia cultura desta forma. Eu tenho sempre aqui essa citação, deixa eu ver se eu a encontro. Ele dizia que cultura... é Eduardo Lourenço, aqui está. Cultura somos nós próprios. A cultura é o homem em si mesmo. A cultura é a consciência que nós temos, que cada um de nós tem, do mundo que o rodeia. É a maneira como, digamos, guardamos deles sinais que podem ser transmitidos de seguida a outras gerações. E cultura é nós mesmos, como sujeitos, como expressão de vida consciente de si próprio, que é o homem. Portanto, cultura é tudo isto. Cultura são todas, é a totalidade das nossas crenças, das nossas percepções, dos nossos hábitos, que fazem de nós um ser social. E dentro dessa totalidade, Fátima tem um lugar especial. É impressionante porque quando nós olhamos, né, para Fátima, não simplesmente para Fátima, mas olhamos para os portugueses, nós percebemos de fato que Fátima está dentro dos portugueses. Não tem como separar uma coisa de outra. Né? Eu trouxe-vos aqui uma outra coisa.
Há uns anos houve uma sondagem de opinião que procurou encontrar os elementos que uniam os portugueses. O que é que une os portugueses? Então, uma das perguntas era qual é o elemento que mais se identifica com Portugal, que cada um de nós mais identifica com Portugal. E havia muita escolha. Havia a seleção nacional, o fado, a gastronomia, a bandeira, o sol e a praia, já não me lembro mais. E Fátima. Sim. E Fátima. Dizer que esta sondagem foi feita pela Universidade Católica, portanto, uma entidade da qual não podemos duvidar da idoneidade. É credível. E talvez tivesse sido surpresa para muitos, mas, de facto, o primeiro elemento identitário era a bandeira portuguesa, sim. Mas o segundo, muito próximo, era a Fátima. Muito depois vinha a seleção, o fado e o sol e a praia, que são elementos características que nós costumamos conotar com Portugal. Portanto, Fátima está, de facto, numa posição muito cimeira em relação às questões identitárias portuguesas. É evidente que quando isto surgiu, houve logo vozes que disseram, obviamente, foi a Universidade Católica que fez, Fátima claro. Tinha que aparecer. Mas não. Primeiro, de facto, não podemos duvidar da seriedade da Universidade Católica. E, por outro lado, logo depois surge também, que eu também vos trouxe, primeiro porque é um documento lindíssimo, que é a edição do Jornal de Letras, o Jornal de Letras, Artes e Ideias, que é o único jornal português que já está, julgo que desde 81, a produzir sem interrupção. O diretor é o Dr. José Carlos Vasconcelos, que não pode ser acusado de conivência com. E em 2017, por altura de maio de 2017, por altura do centenário, o tema do jornal foi Fátima, e com esta capa lindíssima, como podem ver, que de Castanheira, de Henrique Castanheira, que mostra que tem a capacidade de nos mostrar alguns dos elementos essenciais de Fátima. A azinheira, obviamente, sim. Os peregrinos, as pessoas que se deslocaram e, sobretudo, o milagre do sol, aqui. E isto prova que, de facto, um jornal de letras, artes e ideias dedicou o seu tema a Fátima. E nós não podemos dizer que isso é uma coisa do passado, né? Não, porque bem presente. Presente. Bem presente. E nós vemos hoje Fátima, até pela sua posição geográfica, contribui muito na viagem dos peregrinos, sempre passar por aqui. Parece que tem algo que atrai, as pessoas têm as suas vidas, vão de férias, mas quando passam por Fátima, sente-se atraída. Tem que passar aqui um pouquinho e fazer a sua oração. Né? E às vezes, mesmo pessoas que não são crentes, encontram em Fátima um espaço de paz e de recolhimento e param e estão no santuário, estão na esplanada, estão na capelinha, não sendo crentes, mas mesmo assim encontram uma resposta. Você que nos acompanha em casa, talvez pode compreender mais, né, o porquê de muitas vezes você também ter essa atitude, né, de passar por Fátima e de se sentir atraído. Né? E é importante nós percebermos de fato que Fátima está dentro de nós. Isso explica, né, o porquê de muitas vezes as pessoas saírem de tão distante e vir aqui fazer essa experiência, né? E percebemos muitas vezes que as pessoas que vêm, né, são católicos e não católicos. De modo geral, Fátima está aberta a todos. É aberta a todos, sim. É verdade. Isso é uma das características, sim. É um espaço ecumênico por excelência. É um espaço ecumênico. Muito bem, muito bem. Este é o tema do nosso programa de hoje. Caminhos de representação de Fátima na literatura, para que nós possamos abrir cada vez mais, né, a nossa vida, a todos esses conhecimentos, a essa partilha de vida,
que hoje nós estamos aqui no programa a fazer. Espero que você esteja gostando do programa. Estamos no final do primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos para dar continuidade a esse assunto. Estamos de volta no nosso programa Manhã Viva. Hoje temos aqui como convidada Agripina Carriço Vieira, ela que se dedica aos estudos de Fátima, aos estudos muito importantes para a nossa vida, porque nós temos Fátima dentro de nós. E é importante nós conhecermos cada vez mais, reconhecermos isso e dar ênfase a este tema. Caminhos da representação de Fátima na literatura. Desde já, mais uma vez, agradecemos a sua contribuição no nosso programa e vamos falar um bocadinho das obras agora, pode ser? Pode ser, sim. Muito bem. Então, a questão que há bocadinho estávamos a falar, da questão do tema, como é que Fátima aparece na literatura, primeiro percebemos que o tema... O tema é algo que está fora do território da literatura, é algo que está na nossa vida e que a literatura traduz. A literatura é um espaço de representação da nossa vida. O cardeal Tolentino Mendonça diz que a literatura é uma ferramenta sapiencial, porque ela dá-nos o conhecimento de nós e dos outros. Na literatura encontramos tudo. Tudo aquilo que nós podemos imaginar das nossas vidas e dos nossos pensamentos está refletido na literatura. E a questão de Fátima também acontece isso. Todas as correntes de pensamento sobre Fátima, todas as teorias, por mais estranhas e esotéricas que possam existir, elas estão presentes na literatura e encontramos obras que vão falar desses vários elementos. Por isso, é sempre difícil arranjar categorias, mas elas ajudam-nos também a organizar o nosso pensamento. E podemos encontrar aqui 3 grandes categorias de formas de Fátima estar representada na literatura. A primeira grande categoria tem a ver com o início, de como tudo começou, ou seja, o ano de 1917, Sim. de 13 de maio a 13 de outubro, e aí os protagonistas são, de facto, os 3 pastorinhos e a Virgem. E as pessoas que com eles conviveram. O segundo tema, a segunda forma do tema ser tratado tem a ver com as formas de devoção. Como é que as pessoas mostram a sua crença, mostram a sua devoção a Fátima, quais são as práticas que refletem essa devoção. E aí vamos encontrar exemplos como as peregrinações, como o pagamento de promessas, Sim. como a construção da própria basílica, tudo isso. E depois há uma outra categoria, que é mais difusa, que tem a ver com o impacto que o fenómeno religioso de Fátima teve na sociedade, em áreas tão diferentes como a política, como o urbanismo. A cidade de Fátima desenvolveu-se porque tem o seu santuário, não é? Como práticas sociais, por exemplo, a mendicidade. Tudo isso aparece nesse grande bolo que são outros olhares sobre Fátima. Portanto, temos estas 3 grandes formas de escrever o tema Fátima na literatura. E essas 3 formas depois também são transmitidas de formas muito dispares. Vamos ter uma perspectiva mais crítica, uma perspectiva mais apologética, uma perspectiva humorística, uma perspectiva que toca quase o neutro, e este livro é um exemplo paradigmático desse olhar, a questão de Fátima, e tentando manter uma neutralidade em relação ao... Não há opinião do autor. Nós não conseguimos descortinar se ele é a favor ou se ele é contra. Que é Entre o Ventre, de José Luís Peixoto, Sim.
que é um livro lindíssimo, é um livro que tem como grande protagonista as mães. A mãe de Deus, a mãe de Lúcia, a mãe dele, a mãe do autor, e até a Maria da Capelinha é aqui vista como mãe. A Maria da Capelinha, que é sempre vista como a curadora dos primórdios da Capelinha, é no seu papel de mãe que ela aparece. É um livro que não fala do fenómeno em si, não fala dos acontecimentos, fala das experiências, de como cada personagem experienciou aqueles acontecimentos. É um livro muito, muito interessante, muito, muito particular. Depois temos, de facto, outras formas de olhar para Fátima, uma forma mais parodística de, a partir do fenómeno de Fátima, extrapolar para outras coisas. Por exemplo, o último livro do Miguel Real imagina um centenário em que a vidente, Lúcia, é a aparição. É a Lúcia que aparece a uma centenária. E há o decalque. Há uma paródia dos acontecimentos que aconteceram aqui em 2017 para agora que vão acontecer em 2017 em Lisboa. Mas o tema Fátima pode ser o tema, como este é o tema do livro, mas há inúmeras obras em que Fátima é referida, às vezes só uma frase, só assim uma referência. E isso não é menos importante, porque nos traz a dimensão do que é Fátima. Muitas vezes, isso é um caso muito curioso, e aparece sobretudo na obra de Lobo Antunes, aparece noutras, mas em Lobo Antunes também aparece, e isso devolve-nos àquele assunto que nós tratámos há pouco, da questão do elemento identitário, de Fátima enquanto elemento identitário. Fátima, em muitas dessas obras, é utilizado como um elemento de comparação. Chama-se Fátima, convoca-se Fátima para a obra, não para falar de Fátima, mas para utilizar Fátima para iluminar outro assunto. Sim. Não sei se me estou a fazer perceber. Por exemplo, há uma obra que é exatamente a segunda obra do Lobo Antunes, O Escudo de Judas. O Antônio Lobo Antunes, ele retrata isso na literatura dele? Sim. Ele não retrata... eu estava a dizer que Lobo Antunes utiliza muito Fátima como elemento de comparação. Sim. Por exemplo, nesse livro, O Escudo de Judas, no final, a cena passa-se num bar, todo o livro é uma conversa num bar, depois só mesmo no final é que não. E no final da noite, eles estão diante dos copos vazios. E para mostrar o final, a sensação de final, ele diz que eles estavam diante dos copos vazios como os peregrinos com as velas apagadas no final da procissão. Portanto, ele utiliza o elemento de Fátima para dar uma dimensão simbólica e imagística de maneira a que o que ele quer dizer se torne mais presente, mais sugestivo. E isso é a prova de que, de facto, Fátima é um elemento de que toda a gente se apropriou, porque só utilizamos um elemento de comparação se esse elemento for útil para que a outra pessoa perceba aquilo que se quer dizer. E nestes tempos que vivemos, nesse século, né, como que você vê hoje as pessoas a olhar para Fátima? Tem esse olhar também de Fátima mais da fé ou também de forma mais abrangente? Eu acho que esses olhares vão sempre existir. Esses olhares vão sempre existir. Agora, quem recebe é que somos nós leitores, não é? Sim. É que devemos cotejar. O importante é pôr em perspectiva esses vários olhares, de maneira a podermos construir uma imagem da representação de Fátima. Agora, há
há essas perspectivas todas. Há esta perspectiva do José Luís Peixoto e há uma outra, por exemplo, numa obra que saiu, julgo que foi em 2017, do Nuno Lopes, eu acho que é Nuno Lopes Santos, não me recordo bem, que é a Hora de Maria, que vem retomar uma questão que tem percorrido toda esta questão de Fátima, que é a acusação de que a Igreja é que construiu, é que manipulou, aquelas 3 criancinhas para construir todo este fenómeno. E este livro vem retomar isso a propósito da biblioteca, da importância que os documentos de Fátima têm para a construção, para a compreensão do fenómeno e de como é um perigo haver documentação. O que contraria, de facto, a política do próprio santuário, que tem feito um enorme esforço para a divulgação de toda a documentação que há sobre Fátima e tem incrementado os estudos sobre Fátima. Mas esse livro traz isso. Um outro livro também muito curioso, que é um policial, que não era algo que poderíamos imediatamente conotar com Fátima, que recua até 2016 a aparição do anjo. Este livro, que é O Último Segredo de Fátima, imagina que o anjo é um extraterrestre, é uma máquina que veio cá para trazer a discórdia e, portanto, que reflete as várias teorias que há sobre Fátima. Sim. Nós conhecemos essas dos OVNIs, dos extraterrestres, das manipulações. Tudo isso é aquilo que percorre a sociedade e tudo isso está refletido, de facto. Muito bem. Há 3 anos, né, comemoramos o centenário das aparições e houve muitos escritos sobre Fátima. E você também escreveu sobre esse assunto. Comente para nós, por favor. Sim, julgo que foi no Congresso. Pronto, foi essa perspectiva que eu tentei também apresentar, as várias formas como Fátima está presente na literatura, e não só na literatura portuguesa. Ela também está muito presente na literatura de língua portuguesa, dos antigos países que antes eram colónias. Fátima também está muito presente e é também um elemento identitário muito interessante. E essa foi a perspectiva de ver, tentar fazer um mapear as ocorrências de Fátima na literatura, de como é que está presente e, sobretudo, qual é a imagem que, no seu conjunto, qual é a imagem de Fátima que todas elas nos apresentam, que o conjunto nos apresenta. A questão de facto de António Lobo Antunes, que há bocadinho estava a colocar e que eu acabei por não responder. António Lobo Antunes, de facto, não é muito conotado com a religião, mas os seus livros a religião é omnipresente. Está sempre presente. Ele tem 2 crónicas muito interessantes. Uma primeira, mais antiga, em que, quando lhe perguntaram qual era a relação com Deus, ele respondeu utilizando uma citação do Voltaire, o iluminista francês. O Voltaire, quando perguntaram qual é a sua relação com Deus, ele respondeu: cumprimentamos-nos, mas não nos falamos. E Lobo Antunes disse a mesma coisa. Em 2009, numa nova crónica, veio modelar aquilo que diz. E posso ler? Pode. Então, ele diz: a minha relação com Deus tem sido sempre tumultuosa, cheia de discussão, longos períodos em que me afasto, alturas em que me aproximo, amuos, quase insultos. Creio firmemente que nos livros que escrevo é Ele que guia a minha mão e não passo de um instrumento da sua vontade. Portanto, aqui Lobo Antunes a reconhecer que, de facto, Deus está omnipresente e a questão da religião, não há nenhum livro dele que foque explicitamente a religião, que foque explicitamente Fátima, mas ele está inscrito, a religião e Fátima, a religião está inscrita em todos e Fátima está inscrita em muitos. E era possível, através dos livros de Lobo Antunes, fazer o historial dos grandes acontecimentos de Fátima.
desde Muito as bem. aparições até ao pagamento de promessas, até aos pedidos de intercessão, está lá tudo. Muito bem. As excursões. Muito bem. Caminhos da representação de Fátima na literatura, esse é o assunto do nosso programa, mas não podemos esquecer que o Pedro está lá a preparar para nós essas rabanadas. Vamos ver então, Pedro, como que andam essas rabanadas por aí. Ora, aqui está o nosso bolo de rabanadas. Lembram-se, quando foi ao forno, estava ao nível do pirex, que cresceu, ou seja, o líquido fez com que o pão também se expandisse, ganhasse umidade, e então foi crescendo, está aqui com um aspecto fantástico. A minha sugestão é que isto vá para a mesa assim, coloquem na mesa, no centro da mesa, com todos os outros doces que fizerem, e depois então vamos cortar para empratar e para vermos como ficou por dentro. Tem partes mais crocantes, partes mais moles. Temos aqui depois os nossos frutos secos para dar também um toque diferente. Aqui está, bem guloso. Eu aproveitei e coloquei também algumas das amêndoas no forno, vou tirá-las. Vamos ver. Está um pouco de canela por cima. Nozes e só terminar aqui. Mais fresco. Neste momento elas estão ainda assim bem molinhas, com o tempo vão ganhar alguma firmeza, mas é ótimo porque no dia a seguir, logo de manhã, vai saber mesmo bem. Muito obrigado, espero que tenham gostado desta receita. Queria só acrescentar uma coisa. Nós, neste momento no Cancha, e nesta altura faz-nos todo sentido que assim seja, estamos a promover uma campanha de zero desperdício. Todos os dias, o que sobra do nosso almoço, o que nós preparamos, nós colocamos nas nossas redes sociais o número de doses que temos disponível, o preço a que estamos a fazer, e por um preço bastante mais baixo do que aquele que seria normal, nós estamos a ceder o que sobra do nosso almoço. Portanto, procurem-nos no Facebook e no Instagram, pessoas aqui de perto de Fátima, estejam atentas, nós vamos sempre publicando o que temos disponível. É uma forma que nós temos de não ter desperdício, ou seja, não só de comida, e também as pessoas ficam com um jantar a um preço bastante mais acessível. É tudo da minha parte, espero que tenham gostado, espero que experimentem a nossa receita, deem-nos o vosso feedback, digam-nos o que é que fizeram diferente, onde é que podemos melhorar. Essa também é a nossa grande filosofia, estarmos constantemente a melhorar. Para todos, umas boas festas, continue tudo a correr bem. Muito obrigado. Para confeccionar as rabanadas, irá precisar de um pão de forma ou uma baguete, 1 litro de bebida de arroz, 100 gramas de açúcar amarelo ou moscavado, um cálice de vinho do Porto, um pau de canela, uma estrela de anis, 5 cravinhos, 2 sementes de cardamomo, uma casca de limão e canela em pó e açúcar amarelo quanto basta. Pedro, muito obrigado pela sua
participação nessa rubrica, nossa gratidão, a sua dedicação, ao seu empenho também, né, no seu trabalho, nessas rabanadas que você em casa pode muito bem fazer. Estamos no tempo propício para isso. Espero que você também se dedique um pouco, né, como o Pedro vem nos incentivar neste momento. Voltando aqui, nós estamos já encerrando o nosso programa, o tempo passa muito rápido. O tema de hoje, como eu já disse, caminhos da representação de Fátima na literatura. Está aqui a Agripina falar para nós, né, dessa importância de Fátima na literatura. E só para nós termos uma ideia, eu gostava que ela agora destacasse para nós, né, mais ou menos quantas vezes Fátima é assinalado na literatura e até alguns autores que nós podemos até nos identificar, que nós mais recentes, vamos dizer assim, e que as pessoas em casa também possam ter essa noção. O Dr. Marco Daniel Duarte teve uma expressão muito feliz num dos cursos. Ele falou em Biblioteca de Fátima. E, de facto, a Biblioteca de Fátima compõe-se de muitas ocorrências, muitas entradas. Agora, aquilo que eu tenho é uma biblioteca muito pequenina, porque é a biblioteca que eu consegui fazer. Cada um de nós, esta biblioteca só se pode rechear com o contributo de todos nós, porque cada um tem as suas leituras e pode completar essa biblioteca. Em termos de romances, sim, e das leituras que eu fiz, de facto, eu já elenquei umas 40 ocorrências, de facto, dentro dessa perspectiva de a narrativa centrada no tema Fátima, ou falar muito sucintamente, ou um episódio mais pequenino, mas há 40 ocorrências e de nomes tão diferentes quanto Manuel Alegre, José Saramago, Agostina Bessa Luís, António Tavares, obviamente António Lobo Antunes, temos vindo a falar, o José Luís Peixoto, o Miguel Real, a obra do Miguel Real tem muitos livros que vão beber à história e aos textos fundacionais de Fátima. E depois há pequenas ocorrências que também são importantes, como o Rodrigues Carvalho, como a Inês Pedrosa. Muitos e grandes escritores portugueses têm trazido para as suas páginas a questão de Fátima, que têm tratado de modo diferente, mas isso é o reflexo da nossa própria sociedade. O que eles traduzem, a obra traduz a nossa sociedade. Queremos agradecer, né, a sua participação. Muito obrigado mesmo por enriquecer o nosso programa e abrir aqui um leque, né, para que nós também possamos pensar Fátima num todo. Né? E eu tenho a certeza que você em casa foi despertado agora a conhecer Fátima, né, de forma muito mais abrangente, talvez, daquilo que nós já conhecemos. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado pela sua participação também na vida da Canção Nova. Agradecemos a sua presença na vida desta missão. Nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.